A situação entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia está cada vez mais tensa, e o que parecia um jogo de xadrez diplomático agora se revela um verdadeiro impasse. Há semanas, o Kremlin vem enviando sinais confusos, mas uma coisa ficou clara: Moscou não tem a menor intenção de sentar à mesa com Kiev para negociar sob as condições impostas pelo Ocidente. E o mais irônico? Enquanto o governo americano insistia que uma reunião entre Putin e Zelensky estava prestes a acontecer, a Rússia tratava de desmentir tudo, de forma cada vez mais explícita. O que começou como uma tentativa de Donald Trump de mediar um acordo, com promessas de progresso e declarações otimistas, agora se transforma em um espetáculo de desencontros. O presidente dos Estados Unidos, em sua habitual retórica inflamada, chegou a afirmar que Putin estava pronto para ceder, que a paz estava ao alcance das mãos. Mas a realidade é bem diferente. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, não deixou margem para dúvidas. Não há agenda definida, não há disposição para conversas sérias, e muito menos um encontro marcado. Pior ainda, ele acusou os Estados Unidos de distorcerem os fatos, sugerindo que Washington inventou compromissos que nunca existiram. Enquanto isso, o governo americano se vê em uma encruzilhada. Trump, pressionado por sua base e pela necessidade de mostrar resultados, continua a apostar na diplomacia, mas sem nenhum avanço concreto. A cada declaração otimista dos Estados Unidos, a Rússia responde com um desmentido ou uma nova exigência, deixando claro que não está disposta a ceder. E o pior: Moscou não está apenas ganhando tempo, está testando os limites da paciência americana. Fontes do governo dos Estados Unidos já admitem que a estratégia russa parece ser uma tática de protelação, uma forma de desgastar a pressão ocidental enquanto mantém suas posições no conflito. Mas o que realmente está em jogo aqui? Trump, apesar de todo o seu discurso de America First, sabe que não pode ignorar a crise na Ucrânia. Uma guerra prolongada não beneficia ninguém, muito menos um presidente que busca reeleição. Por isso, ele tem tentado enviar sinais à Rússia, alguns mais sutis, outros nem tanto. Em um de seus recentes ataques a Biden, Trump sugeriu que, ao contrário de seu antecessor, ele não impediria a Ucrânia de atacar alvos estratégicos russos. Uma declaração que muitos interpretaram como uma ameaça velada, especialmente porque, sob a administração Biden, Washington teria pedido a Kiev que evitasse bombardeios a refinarias de petróleo russas, uma decisão que, segundo analistas, teria mais a ver com interesses econômicos do que com uma estratégia militar coerente. A verdade é que a Ucrânia, mesmo com o apoio ocidental, não consegue avançar sem um respaldo mais firme. E a Rússia, por sua vez, não parece disposta a recuar. Enquanto isso, o mundo assiste a um jogo perigoso, onde cada movimento é calculado, cada palavra pesa. E o risco de uma escalada é real. Trump pode até acreditar que ainda há espaço para negociação, mas a cada dia que passa, fica mais evidente que Putin não está jogando para perder. E se os Estados Unidos não tomarem uma posição clara em breve, a única certeza é que a guerra na Ucrânia vai se arrastar por muito mais tempo, com consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. Putin temia o isolamento, mas agora, após os recentes ataques à infraestrutura ucraniana, percebe que ou os Estados Unidos não se importam, ou a Ucrânia simplesmente não está disposta a ouvir. Seja como for, Moscou entendeu que Washington perdeu boa parte de sua influência. Os Estados Unidos não fornecem armas letais diretamente, não as doam, não as transferem de graça. Vendem-nas aos europeus que, por sua vez, repassam a Kiev. E mesmo essa ajuda encolheu drasticamente. Com Biden, a assistência militar americana à Ucrânia mingou, e sob Trump, a tendência só se acentuou. O que resta é a pressão indireta, o jogo de sinais ambíguos. Esperemos que ninguém impeça a Ucrânia de seguir em frente, afinal, ela já provou que não recuará. Especialmente agora que a economia russa sangra. A produção industrial caiu 17%, um baque profundo. E isso não é um soluço passageiro, mas o prenúncio de uma crise de combustíveis que, combinada com outros desequilíbrios, pode levar a Rússia a um colapso econômico sem precedentes. O recado de Trump, portanto, não foi casual. Muitos interpretaram suas palavras como um anúncio: em breve, os Estados Unidos poderiam liberar mísseis de longo alcance para Kiev ou permitir que armas americanas já em solo ucraniano fossem usadas com menos restrições. Pouco depois, Trump publicou uma foto icônica, ele, Nixon e Khrushchev, todos apontando o dedo para um adversário invisível, uma imagem carregada de ameaça. Mas aí veio a reviravolta. Um veículo de imprensa, citando uma fonte anônima, alegou que todos haviam entendido mal. Na verdade, Trump estaria sugerindo que a Ucrânia deveria se render.
Um único informante, porém, não é suficiente para desmontar a interpretação inicial, especialmente quando as ações falam mais alto que as palavras. Dias depois, os Estados Unidos aprovaram a venda de milhares de mísseis de cruzeiro para a Ucrânia, com alcance de até 450 quilômetros, armas capazes de atingir alvos profundos no território russo. A administração Biden deu sinal verde para a transferência de 3.050 mísseis Extended Range Attack Munition, com alcance entre 250 e 500 quilômetros, segundo fontes do Wall Street Journal. A entrega faz parte de um pacote de 1,85 bilhão de dólares, financiado em grande parte pelos europeus, mas sua implementação foi adiada até que Trump se reunisse com Putin e Zelensky. As primeiras unidades devem chegar às forças ucranianas em 6 semanas, mas há um detalhe crucial: cada uso dessas armas exigirá aprovação do Pentágono. Não se trata de um simples fornecimento, mas de um aviso claro. Esses mísseis, desenvolvidos especificamente para a Ucrânia, são baratos, letais e capazes de carregar ogivas pesadas a distâncias antes impensáveis. Não são drones improvisados, são armas projetadas para mudar o jogo. Os Estados Unidos planejam produzir milhares por ano, mas por enquanto, centenas estarão nas mãos de Kiev em breve. E isso não é uma ameaça vazia. É um sinal de que Washington está disposto a elevar o custo da guerra para Moscou, mesmo que não autorize ataques diretos ao território russo, pelo menos não ainda. Junto com a foto de Trump, o movimento envia uma mensagem inequívoca: a paciência americana está se esgotando. Putin pode continuar blefando, mas a realidade é que a Rússia não tem mais margem para erros. Seu exército patina, sua economia definha, e cada promessa de vitória soa mais vazia. Lembram-se de quando todos juravam que Kharkiv cairia em semanas? Ou que Pokrovsk seria tomada até o verão? Estamos em agosto de 2025, e as linhas de frente mal se moveram. Os mesmos analistas que previam o colapso ucraniano agora evitam mencionar seus próprios erros. A Rússia fala em objetivos estratégicos, mas a verdade é que até agora, não alcançou nenhum. Cada novo anúncio de ofensiva é seguido por silêncio ou por mais derrotas. Trump, com sua estratégia de negociar com todos, parece acreditar que pode enganar ambos os lados e forçá-los à mesa de negociações. É a velha tática do dividir para conquistar, mas em um mundo onde cada palavra é dissecada e cada movimento é monitorado, a transparência torna esse jogo perigoso. Putin sabe que os Estados Unidos estão observando. Zelensky sabe que não pode confiar em promessas vazias. E a Europa, cansada da guerra, começa a questionar até que ponto vale a pena seguir bancando o conflito. O que Trump não entende, ou finge não entender, é que essa guerra não se resolve com truques de salão. A Ucrânia não vai se render, a Rússia não vai recuar. E os Estados Unidos, quer queiram ou não, estão presos nesse tabuleiro. A pergunta que resta é: até quando Washington continuará apostando em soluções mágicas, enquanto o tempo se esgota e as apostas só aumentam? E onde está a tal vitória relâmpago prometida por Putin? Aquele arranha-céu em Kherson que os propagandistas russos juravam estar prestes a cair nas mãos do Kremlin? Há 2 meses não se falava em outra coisa. Putin chegaria a Sumi, anexaria 8 regiões, e o mundo assistiria, impotente, ao seu desfile de conquistas. Mas cadê? A realidade é cruel, e não perdoa nem mesmo os delírios de um ditador. Isso não significa que a guerra parou. Longe disso. A Rússia continua matando, dia após dia, e cada hora desse conflito é um pesadelo que precisa acabar. Quanto antes, melhor. Mas uma coisa é certa: os devaneios de Putin não têm nada a ver com o que acontece de verdade no fronte. A linha ucraniana não se rompeu, não cedeu. E todas as esperanças russas de uma vitória rápida, de um colapso repentino das defesas ucranianas, não passam de ilusões. Putin pode sonhar com um avanço fulminante até Odessa, mas a realidade é que seus generais não têm tropas, munição nem logística para isso. E a Ucrânia? Não há um único motivo para Kiev se render. Nenhum. A única saída realista para esse impasse é o congelamento do conflito, não porque seja a solução ideal, mas porque é a única possível. Todas as outras opções são fantasias. A ideia de que a Ucrânia abandonaria o Donbas? Irreal. A crença de que a Rússia aceitaria uma retirada humilhante? Ridícula. Então, por que perder tempo com cenários que não existem? Enquanto isso, Trump continua a fazer o jogo de Moscou. Corta ajuda militar à Ucrânia, alivia a pressão sobre a Rússia e finge que isso não terá consequências. Mas até agora, o pior ainda não aconteceu.
Ele não suspendeu completamente os envios de armas, não abandonou os aliados europeus à própria sorte e não desligou os Starlinks ou interrompeu o compartilhamento de inteligência. O que fez foi transferir o ônus financeiro para a Europa, uma jogada ruim, sem dúvida, mas longe do desastre que muitos temiam. E há sinais de que, apesar de toda a retórica, Trump ainda pode apertar o cerco contra o Kremlin. Antes da reunião no Alasca, por exemplo, a simples ameaça de novas sanções foi suficiente para assustar Putin, tanto que ele recuou em algumas de suas exigências territoriais na Ucrânia. Sanções funcionam. Não apenas as secundárias, que pressionam a China e a Índia a reduzir o comércio com Moscou, mas também os ataques diretos à frota russa no Mar Negro e ao sistema bancário do país. A Rússia sabe disso. E é por isso que, apesar de toda a arrogância, o Kremlin está desesperado para não irritar Trump. Mas há um problema: para evitar novas sanções, Putin teria que fazer concessões, como aceitar uma reunião com Zelensky. E isso é algo que o ditador russo simplesmente não pode admitir. Durante anos, Putin construiu a narrativa de que a Ucrânia não é um Estado legítimo e que, portanto, não há com quem negociar. Agora, de repente, ele se vê encurralado. Trump, em uma resposta a uma jornalista, deixou claro: se Putin e Zelensky não se encontrarem, haverá consequências muito sérias para a Rússia. Foi uma ligação direta entre pressão e negociação, exatamente o que Moscou mais teme. Porque para o Kremlin, qualquer conversa é uma admissão de fraqueza. E Putin não pode se dar ao luxo de parecer fraco. Mas por que Trump, afinal, pressionaria a Rússia? A resposta é simples: imagem. Trump se importa com uma coisa acima de tudo, como é visto. E nos últimos tempos, a narrativa de que ele está sendo manipulado por Putin ganhou força. Até mesmo veículos conservadores como o New York Post começaram a cutucá-lo com ironia. Em uma charge recente, compararam Trump a Charlie Brown, o personagem que, mesmo sabendo que Lucy vai puxar a bola no último segundo, insiste em chutá-la. A mensagem é clara: se Trump não agir, vai passar por tolo. E é aí que a Ucrânia entra na equação. Enquanto Trump brinca de diplomacia com Putin, Kiev avança em suas demandas. Nas últimas semanas, os ucranianos conseguiram algo que parecia impossível: um compromisso concreto dos Estados Unidos e da Europa com garantias de segurança. Não é pressão sobre a Ucrânia, é o oposto. É a confirmação de que, apesar de tudo, o Ocidente ainda está disposto a apoiar Kiev. E isso só foi possível porque a Rússia, com sua intransigência, acabou isolando-se ainda mais. Então, o que vem pela frente? Trump terá que escolher. Ou continua a flertar com Putin e arrisca ser visto como um fantoche do Kremlin, ou aperta o cerco e mostra que, no fim das contas, os Estados Unidos ainda têm cartas na manga. A Rússia, por sua vez, está encurralada. Se ceder, perde a aura de invencibilidade. Se não ceder, enfrenta sanções que podem estrangular sua economia. E a Ucrânia? Bem, a Ucrânia segue firme. Porque, ao contrário do que muitos imaginavam, essa guerra não se decide em discursos ou em promessas vazias. Ela se decide no campo de batalha, e por enquanto, é Kiev quem dita o ritmo. Eis a continuação do texto, mantendo o mesmo tom persuasivo e convincente. E aqui está o grande paradoxo. Trump acredita que pode seduzir Putin com promessas de acordos econômicos, como se o Kremlin fosse um parceiro de negócios qualquer, pronto para ceder em troca de vantagens materiais. Mas Putin não é um empresário. Ele não negocia com planilhas ou projeções de lucro. Para ele, a Ucrânia não é um ativo a ser dividido. É uma questão de honra, de legado, de uma visão distorcida de grandeza histórica. Cada centímetro de solo ucraniano que cai sob seu controle é uma prova de que seu projeto imperial está vivo. Cada derrota, por menor que seja, é uma afronta pessoal, um lembrete de que o mundo ainda não se ajoelhou diante dele. Trump, por sua vez, enxerga a guerra como um conflito regional, uma disputa entre vizinhos que já estão cansados de lutar, e só precisam de um mediador habilidoso para sentar à mesa. Ele não entende, ou não quer entender, que Putin não busca um acordo. Ele busca a rendição. E enquanto Trump insiste em tratar a invasão como uma negociação comercial, Putin ri nas entrelinhas, sabendo que cada gesto de boa vontade do ex-presidente americano é interpretado pelo Ocidente como fraqueza. Não é à toa que as pesquisas mostram: 54% dos americanos veem Trump como excessivamente próximo da Rússia. Não é uma percepção isolada. É um reflexo de uma realidade que ele se recusa a enxergar. O problema é que essa miopia não é apenas pessoal. Ela tem consequências geopolíticas. Quando Trump sugere que a Ucrânia deveria ceder territórios para acabar com a guerra, ele não está propondo uma solução. Está validando a lógica do agressor.
Está dizendo a Putin que a impunidade é possível, que as fronteiras podem ser redesenhadas pela força, que os tratados internacionais são papel molhado. E o pior, está sinalizando para aliados dos Estados Unidos, da Polônia à Coreia do Sul, que sob sua liderança, Washington pode abandonar seus compromissos no momento em que mais precisarem. A ironia é que Trump, que tanto se vangloria de ser um negociador implacável, nunca pareceu tão vulnerável quanto agora. Sua obsessão em provar que não é fraco o leva a adotar posturas cada vez mais extremas, como se a dureza retórica pudesse compensar a falta de estratégia. Mas Putin não se impressiona com palavras. Ele se impressiona com ações. E as ações de Trump até aqui, da desvalorização da OTAN à tentativa de chantagear a Ucrânia em troca de favores políticos, só reforçaram a convicção do Kremlin de que os Estados Unidos estão divididos, confusos e, acima de tudo, sem vontade de liderar. Enquanto isso, a Ucrânia segue resistindo. Não porque acredite em milagres diplomáticos, mas porque sabe que a única linguagem que Putin entende é a da força. Cada tanque destruído, cada drone abatido, cada cidade reconquistada é um golpe na narrativa de invencibilidade russa. E cada dia que passa sem uma vitória decisiva de Moscou é uma derrota para Putin, não apenas militar, mas existencial. Porque no fundo, ele sabe que seu regime não sobrevive a um fracasso. Não é a economia russa que o preocupa. É o medo de que, se a Ucrânia vencer, os russos comecem a se perguntar: se um país menor e mais pobre conseguiu resistir, por que nós não podemos? Trump, claro, não pensa nesses termos. Para ele, a guerra é um espetáculo, um pano de fundo para suas ambições políticas. Mas a história não perdoa quem confunde realidade com ficção. E enquanto ele brinca de diplomacia, Putin avança seus peões, não apenas no fronte ucraniano, mas dentro dos Estados Unidos, explorando divisões, alimentando desinformação e esperando o momento certo para dar o golpe final. O que nos leva a uma pergunta incômoda: se Trump voltar ao poder, quem estará realmente no comando? Ele ou aqueles que o manipulam? E Putin não quer paz. Ele quer uma rendição disfarçada de negociação, um acordo que lhe dê tempo para reorganizar suas forças, enquanto desarma a Ucrânia e enfraquece o Ocidente. Para ele, a guerra não é um erro estratégico, mas uma ferramenta de dominação. E Trump, com sua visão simplista de acertar um acordo, cai direto na armadilha. Ele acredita que pode sentar à mesa com Putin, apertar sua mão e resolver tudo com um aperto de confiança. Mas Putin não negocia, ele manipula. E enquanto Trump sonha com o Nobel da Paz que nunca virá, o Kremlin já está 3 passos à frente, calculando como transformar cada concessão em uma nova vantagem. O problema é que Trump não entende ou não quer entender que essa guerra não é sobre pedaços de terra insignificantes. É sobre quem define as regras do jogo global. Putin não está lutando por Donetsk ou Kherson. Ele está lutando para provar que o Ocidente é fraco, que as democracias são decadentes, que os Estados Unidos não têm mais vontade de liderar. E cada vez que Trump minimiza a importância da Ucrânia, cada vez que repete que isso não nos diz respeito, ele está dando a Putin exatamente o que o ditador russo mais deseja: uma brecha para avançar. Mas aqui está o detalhe que Trump ignora: Putin não precisa de um acordo. Ele precisa de uma capitulação. E enquanto Trump brinca de diplomata, o Kremlin já está trabalhando para garantir que, se o republicano voltar à Casa Branca, a Ucrânia seja deixada à própria sorte. Não por bondade e não por estratégia, mas porque Putin sabe que sem apoio ocidental, Kiev não resistirá por muito tempo. E aí sim, Trump terá seu grande acordo: a Ucrânia de joelhos, a Europa dividida e os Estados Unidos humilhados. O mais irônico? Putin não precisa vencer a guerra para vencer Trump. Basta que o conflito se arraste, que a fadiga ocidental cresça, que as divisões internas dos Estados Unidos se aprofundem. Cada dia que passa sem uma vitória clara da Ucrânia é um dia em que Trump parece mais fraco, mais desesperado, mais disposto a fazer concessões. E Putin, mestre em explorar fraquezas, não deixará essa oportunidade passar. Ele já mostrou isso em 2016, quando interferiu nas eleições americanas para ajudar Trump. Por que seria diferente agora? A questão não é se Trump quer pressionar a Rússia. A questão é se ele terá coragem de enfrentar Putin quando perceber que o ditador russo não está disposto a lhe dar nada em troca. Porque, no fim das contas, Trump não quer justiça. Ele não quer paz. Ele quer uma vitória fácil, um espetáculo que possa vender como seu triunfo pessoal. E Putin, com sua frieza calculista, sabe exatamente como negar isso a ele. O que nos resta é observar e torcer para que, desta vez, a realidade bata a porta antes que seja tarde demais. Porque se Trump realmente acredita que pode enganar Putin,
Ele está prestes a descobrir que o verdadeiro otário da história será ele.